Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos basear no texto de Gálatas 4, 12 e 14. Gálatas 4, de 12 a 14. E o tema hoje é dificuldades. Mas vamos ler primeiro antes. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhantes a vós. Em nada me ofendestes. Pois sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que o meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, todos nós, passamos ou vamos passar por alguma dificuldade, na vida, independente da área, Pode ser financeira, pode ser na área da saúde, pode ser na área do trabalho, enfim, tem diversas áreas, E cada um de nós já provavelmente enfrentou, já passou e enfrentou alguma dificuldade, As dificuldades afetam a nossa vida, Não só, vamos dizer, a nossa vida pessoal, como a nossa vida espiritual, Pode afetar os dois planos aí. E às vezes quando surgem as dificuldades não adianta ficar procurando os porquês, Por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo e tal, que a resposta às vezes ou nem vem ou não são tão boas, E superar a atividade é um aprendizado, E, e às vezes estende por toda a nossa vida. Nunca, a gente não aprendeu, a gente não nasceu sabendo, E nunca vamos saber de tudo, a gente nunca vai aprender tudo. E o apóstolo Paulo enfrentou, dificuldades como ódio por causa da sua conversão, problemas de saúde, castigos injustos, perigo de morte e, finalmente, a morte, Vamos observar um pouco o que aconteceu com o apóstolo Paulo, e aprender com ele como proceder, diante de algumas dificuldades. Em primeiro lugar, não permita que a sua fé seja silenciada. Gálatas 4,13, que a gente leu. Paulo estava entre os Gálatas e foi pego de surpresa aí por uma enfermidade, que tinha potencial para acabar com ele, para desanimar, Mas Paulo utilizou essa dificuldade como vamos dizer, uma cama elástica, ou um trampolim, ou alguma coisa assim, E mesmo doente, ele conseguiu pregar aos Gálatas, E ele se recusou completamente de ser calado aí por essa enfermidade. E existem cristãos existem pessoas que se identificam com essa situação, vivida por Paulo, e se recusam a ser silenciados, Procuram outros meios para continuar servindo a Cristo, Mas, ao contrário, também tem aqueles que não procuram alternativas, só simplesmente colocam aquilo, uma dificuldade como desculpa e para não fazer nada, para não trabalhar para Cristo, e aí ficam se lamentando e preferem ficar de braço cruzado, E, e quando nós tivermos alguma dificuldade assim, nós temos que fazer que nem o apóstolo Paulo, Seguir em frente mesmo, ruim mesmo, ali, parecendo que as coisas não vão dar certo, parecendo que não tem saída, mas a gente precisa ter a mesma postura que o Paulo, Se a gente não vai servir de um jeito, a gente tem que servir de outro, mas a gente tem que servir, A gente tem que fazer. Em segundo lugar, usar o poder da comunhão cristã. Como eu falei nos vídeos anteriores, a gente precisa ter a comunhão, Lá em Gálatas 4, de
14:15, e não desprezastes nem rejeitastes aquilo que o meu corpo, no meu corpo, era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, tereis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Então, Paulo dá um testemunho sobre como foi importante o apoio e a solidariedade que recebeu por parte dos Gálatas, né? Convertidos a Cristo. Os Gálatas acolheram Paulo, né? O receberam como um anjo de Deus, dando a ele força e apoio, tá? Para não desanimar, para não parar, né? Paulo, em outras palavras, foi uma bênção para os Gálatas e os Gálatas foram uma bênção para Paulo, né? Paulo experimentou o poder da comunhão da família cristã e usou esse poder para vencer as dificuldades que vinham à frente, né? E devido à enfermidade, né? E esta experiência foi tão importante que Paulo, ele exertou os Gálatas a fazerem o mesmo com as outras pessoas em dificuldades, né? Depois, se você quiser ler, Gálatas 6, de 1 a 10, tá? Então, é importante a gente ter essa questão da comunhão, porque é onde a gente aprende, onde a gente pode trocar ideias, onde a gente pode resolver ou pedir ajuda, né, para resolver ou aprender a lidar com alguma dificuldade, né? Algumas vezes, até mesmo dentro de relacionamentos ou dentro de casamentos, né, as coisas acontecem e essas dificuldades existem e acabam, infelizmente, né, sendo desfeitos, né? E são coisas que às vezes a gente pode resolver, né, para não acabar com o relacionamento ou com um casamento, né? A cristãos também, partindo para o ponto 3, mantenha os olhos no que é espiritual, segundo Coríntios 4, 16 a 18, né? Nessa passagem Paulo fala novamente das dificuldades e como superá-las, tá? O verso 18, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E nós devemos usar as dificuldades que existem aqui na Terra para nos concentrarmos na glória da vida eterna. Nós somos, assim, ricamente abençoados, né, quando entendemos que os problemas, todos os empecilhos, todas as dificuldades não afetam a nossa confiança espiritual, né? E compartilhar esse entendimento certamente fará com que muito poucos ou nenhum desistam da carreira cristã. Um quarto ponto que já escutei algumas vezes, né? Algumas pessoas culparem a Deus, né? Acontece alguma coisa, a primeira coisa elas falam que a culpa é de Deus, né? E quando nós temos dificuldades, na verdade nós temos que dizer que é a vontade de Deus, né? E eu já passei uma vez por uma situação de quebrar o carro numa avenida grande e ficar com muita raiva, né? De ter que quebrar. E, claro, não culpei a Deus, mas você fica, né, fora da casinha um pouco lá. No meio da Faria Lima, você ficar parado lá. E depois eu entendi que ali podia ser um livramento de alguma coisa. Atribuir as dificuldades à vontade de Deus é o mesmo que dizer que Deus é mau. Ou que é mal intencionado, e isso não é verdade, né? Porque a Bíblia nos ensina que Deus é bom e Deus é amor.
né? A vontade, a intenção de Deus não é que nós soframos, né? Ele, ele nos ama, né? Ele não quer que a gente sofra, né? Deus permite que a gente passe por algumas dificuldades para que elas podem ser decorrentes do pecado, né? Ou de algum pecado, nosso procedimento, nossa falta de sabedoria, né? E, e a dificuldade de Paulo com a doença foi claramente reconhecida, né, pelo apóstolo como obra do inimigo, né? Era o mensageiro lá, o sedex do Satanás, né? Todo cristão, todo discípulo de Cristo precisa lembrar que uma dificuldade é geralmente uma obra do inimigo com o objetivo de desmontá-lo, desmotivá-lo, né, na caminhada a Cristo, tá? E diante das dificuldades nós temos que permanecer fortes e jamais culpar a Deus. Deus não tem culpa, tá, disso. Um quinto ponto e último, confie no nosso Senhor, confie no poder de Deus. Por causa da nossa fraqueza, né, esse é talvez um princípio aí mais difícil, né, de pôr em prática. Mas ele colocado em prática, ele traz um grande consolo e paz interior. Paulo aprendeu a confiar no, no poder de Deus, a, desculpa a emoção, mas Paulo aprendeu a confiar no poder de Deus, né, para receber força, para vencer todas as dificuldades. Está em Filipenses 4, 10 a 13 e também em 2 Coríntios 12, 10, tá? Vamos colocar isso em prática na nossa vida, né? Vamos aprender a enfrentar as dificuldades, né? Não nos calando, mas buscando alternativas para servir a Jesus, usando o poder da, da comunhão, né? De novo, a gente toca no assunto aí da comunhão, mantendo os olhos e a esperança no que é eterno, jamais culpar a Deus e confiar totalmente no poder e na providência de Deus, né? Todos nós, como eu falei no começo, todos nós temos dificuldades, eu tenho várias que eu estou tentando acabar com elas, né? Melhorar, vamos dizer. Uma das minhas dificuldades, inclusive, atrapalhou uma, uma das minhas dificuldades atrapalhou inclusive meu relacionamento, mas sei que eu vou me libertar disso e que as coisas vão voltar, não vou dizer o que era, mas vão voltar melhores, né? Infelizmente, uma delas acabou atrapalhando, né? Por isso essa emoção, não me desculpa, e peço a Deus que o meu relacionamento com a pessoa que é muito importante para mim volte, mas volte melhor, porque nós vamos ser pessoas melhores, né? Cada dia a gente melhora um pouquinho. E é o que eu estou procurando fazer para que o nosso relacionamento aí retome para o regular do nome de Deus. Obrigado pelo vídeo, desculpa mais uma vez a emoção. Obrigado pela atenção. Vamos fazer uma oração e encerrar a oração.
Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos mais um dia de vida, o Senhor nos deu, Pai, agradecemos pelas bênçãos, pela saúde, pelo trabalho, por esse momento de ter aprendido mais a sua palavra. Abençoe o decorrer desse dia, abençoe todos aqueles que estão desanimados, aqueles que ainda não conhecem a sua palavra, abençoe. Peço que coragem e discernimento, sabedoria para poder pregar mais a sua palavra. Que possamos também, Pai, nos livrar das dificuldades que nós temos, né? O Senhor coloque sua mão para que elas não atrapalhem, né, o andamento, tanto na pregação da palavra, quanto em qualquer outro momento, Pai. Abençoe a nosso dia, abençoe o meu relacionamento com a Silmara, Pai. E é no nome do Senhor Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, gente. Desculpa novamente.